Olá pessoal, eu sou o professor de matemática, Leonardo Ângelo, certo? E hoje a gente vai ver sobre potenciação, um assunto referente ao 8º ano. Para a gente entender potenciação, certo gente? A gente tem que começar pela definição, certo? O que é que a definição diz? A gente tem um elemento A, certo? Que é chamado de base, e um expoente N, certo? Que é a quantidade de vezes que essa base vai se repetir. Como assim? Ó, A elevado a N é igual, certo? Ó, A vezes A vezes A vezes, ó, reticências, quer dizer, a gente está continuando, vezes A. Por que eu parei iniciar? Porque eu disse que daqui para cá, ó, tem N vezes, certo? Então, ó, o número vai ser multiplicado por ele mesmo a quantidade N vezes. Quem é esse N? O N do expoente, certo? Vamos ver um exemplo com relação a isso. 2 elevado à terceira, certo? Ó, base 2, expoente 3. Ou você pode dizer base 2, potência 3. Tanto faz, certo? Então, ó, presta atenção. O 3 aqui, ó, é a quantidade que esse 2 vai se repetir. Vai se repetir como? Multiplicando ele por ele, certo? Ó, 2 elevado à terceira. Então, veja só. 1, 2, 3, ó. A quantidade do expoente. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Então, quanto é 2 vezes 2? 4, certo? Então, 2 vezes 2, a gente tem que é o 4, certo? 4 vezes o 2, 8. Então, quer dizer o quê? Que 2 elevado à terceira vai me dar 8. Outro exemplo para a gente ver. Ó, o 3 agora, que é a base, está sendo elevado ao quadrado. Então, aqui vai me dizer a quantidade de vezes que esse 3 vai se repetir, ó. 2 aqui, ó. Então, 1, 2. Sempre multiplicando, certo? Então, 3 vezes 3, 9. Próximo exemplo. 5 aqui de base, ó. Base 5 elevado à potência 4. Então, o 4 vai me dizer quantas vezes esse 5 vai se repetir, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, a quantidade da potência. Então, ó, 5 vezes 5, que a gente tem, 25. A gente tem também, ó, 25 vezes 5, 125, certo? 125, que é esse resultado, vezes o próximo 5, 625. Então, quer dizer o quê? 5 elevado a 4 é 625. Próximo exemplo. O exemplo com 10, ó, é mais fácil ainda, certo? Por quê? Porque esse expoente aqui, ó, ele me diz a quantidade, como a gente já vimos, certo? Mas também, para facilitar para vocês, ele diz a quantidade de zeros que vai ficar aqui na frente. Como assim? Ó, 10 vezes 10, a gente tinha que é quanto? 100. Se a gente multiplicar esse 100, que é esse resultado, vezes o próximo, vai me dar quanto? 1000. Então, 1000 vezes o próximo vai me dar quanto? 10.000. Mas tem uma maneira mais fácil de fazer isso com 10. Você repete o 1, ó, e olha aqui quanto tem no expoente. Tem quantos no expoente? 4. Então, 4, ó, quantidade de zeros, ó. 1, 2, 3, 4 na frente do 1, ó. 1, 2, 3, 4. Então, do mesmo jeito. O 10 é mais fácil. A quantidade do expoente me diz a quantidade de zeros que vai ficar na frente do 1. Certo? Vamos para o próximo. Observações importantes. A gente tem o quê, ó? Quando aparece aqui, ó, que a base é 1, certo? Por exemplo, se a gente tiver, ó, 1 vezes 1, vai me dar quanto? Vai me dar 1. Mas se você multiplicar esse 1 por 1 de novo, vai me dar quanto? O mesmo 1. Então, essa quantidade, certo? Não altera o resultado, porque 1 vezes 1 dá o próprio 1. Então, ó, o 1 elevado a uma potência 10 não vai mudar de ser 1, certo? 1 vezes 1 vezes 1 não vai mudar o resultado, sempre vai ser 1, certo? No exemplo com a base sendo 0, certo? Aqui também depende da potência. Essa potência pode ser qualquer uma. Por quê? Vai no mesmo exemplo do 1. Se você tiver 0, ó, 0 vezes 0, não deixa de ser 0. Se você pegar essa quantidade, certo? Muitas vezes 0 não vai alterar do 0. Então, 0 elevado a 8 não vai mudar do 0.
certo? Agora, se a base não for nem 0, nem 1, certo? For qualquer outro número, mas o expoente for 0. Quer dizer com isso, se o expoente for 0, qualquer número elevado a 0 sempre vai dar 1. Por causa disso, por causa da definição, certo? Todo número elevado a 0 vai ser 1, certo? Agora a gente vai ter, a gente viu aqui, ó, que sempre a gente tem uma base, ó, certo? Nos números naturais, certo? Ó, sempre nos números naturais. Agora a gente vai ver isso, essa situação com a base sendo negativa. Quer dizer o quê? A base é os inteiros, certo? Ó, base negativa. Só que quando a base é negativa, a gente tem que observar o seguinte, essas potências, certo? Quando a potência for um número par, certo? Esse seu resultado vai me dar positivo. Se seu expoente for um número ímpar, esse seu resultado vai dar negativo. Mas lembrando, essa base, para isso acontecer, tem que ser negativa, certo? Vamos ver, ó. Menos 2 elevado a 2. Então quer dizer o quê? Que esse menos 2 vai se repetir 2 vezes. Então, ó, menos 2 vezes menos 2. Certo? Então, ó, menos 2 com menos 2. Primeiramente, você faz o jogo de sinal. Menos com menos. Mais 2 vezes 2. 4. Ó. Então, observando, ó, o expoente aqui era par, certo? E o número era, a base era negativa. Então, ó, o expoente par deu um resultado positivo. Estou pegando agora, ó, a mesma base, certo? Mesma base. Coloquei o número ímpar, certo? 3. Então, vamos lá. Ó. Agora ele vai se repetir quantas vezes? 3 vezes. Ó. Então, ó, 1, 2, 3, a quantidade do expoente, certo? Primeiro faz o jogo do sinal, ó. Menos com menos vai dar mais. Esse resultado que deu mais com menos vai me dar menos. Agora você faz a multiplicação dos números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, observe, ó, o expoente ímpar de uma base negativa me deu um resultado negativo. Um expoente par de uma base negativa me deu um resultado positivo. Vamos para mais um exemplo. Então, eu tenho uma base aqui, ó. Modifiquei do 2, ó, coloquei um 3 agora. Então, ó, menos 3 elevado a um expoente par. Então, ó, a gente vai repetir quantas vezes? Ó? 1, 2, que é a quantidade do expoente. Então, você faz logo o jogo de sinal, ó. Menos com menos, mais 3 vezes 3, 9, ó, expoente par, resultado positivo, certo? Expoente ímpar, então, ó, quantidade aqui é quanto? 3. Então, ó, vai se repetir 3 vezes. Fazendo o jogo de sinal, primeiro, ó, menos com menos, mais. Esse mais que obteve daqui com menos, menos. Multiplica os números. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, observando, ó, expoente ímpar de uma base negativa me deu um resultado negativo. Expoente par de uma base negativa me deu um resultado positivo.